Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático. É, bom dia, perdão. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do Projeto Newton. Boa tarde é típico porque eu estava acostumado a dar aula à tarde. Vamos lá. Alguns recadinhos, os de sempre para começar, sobre aí, as boas condutas no Zoom. Acho que a gente já está bem acordado, todo mundo está entrando com o nome, o curso tá ok. Em relação aos colegas daqui, evitar de colocar o pé na cadeira, evitarem de levantar os dois que estão na frente das câmeras, tá bem? Bom dia a todos. Tem uma pergunta aí aqui no Zoom, se a frequência é contada quando está no YouTube. A frequência é feita via o sistema Zoom, tá? Mas eu entendi. O pessoal da equipe aí já mandou uma mensagem. Tá. Eles conseguiram confirmar pelo YouTube. Então, já foi confirmado. Vamos ficar desse jeito, tá? A gente vai fazer o seguinte. Para os colegas que o YouTube fica mais estável do que o Zoom, entra pelo Zoom, só manda um bom dia e diz que vai assistir pelo YouTube e pode assistir por lá, a frequência fica registrada e aí vocês assistem pelo YouTube caso seja mais estável, tá? Tá bem, for o caso de quem assistiu algumas aulas pelo YouTube, só manda uma mensagem que está assistindo pelo YouTube e aí a gente considera, tá bem? Bem, tem alguns recadinhos. Hoje é o início do ciclo 2 de atividades. Daqui a pouco vamos começar a falar de funções de várias variáveis. Agora vai ter uma série de novidades aí em relação a como estudar essas funções quando o domínio é um subconjunto do Rn, tá bem? Mas eu vou começar mostrando algumas coisas no Zoom. Esse ciclo já vai funcionar de uma forma bem semelhante. Deixa eu voltar aqui para o inicial. Já vai funcionar de uma forma bem semelhante com o modelo que a gente vai ir até o final do curso, lá em fevereiro de 2022, tá bem? Então, o primeiro ciclo era mais um de ambientação para vocês, mas agora a gente já está no ciclo 2. Então, se vocês entrarem aqui no ciclo 2 de atividades, as notas dos professores já estão disponíveis. Se você entrar aqui, tem um PDF das notas que vão, de certa forma, direcionar, juntamente com o livro-texto, as nossas aulas. O roteiro, o estudo dirigido também já está disponível, tá? Ele tem esse formato aqui, nesse ciclo de atividades. Eu acredito, conversei com a professora Mariane, conversei com o pessoal da equipe, acredito que dessa vez todos já estão devidamente matriculados na sala. A maioria dos problemas que estavam tendo em relação ao estudo dirigido era por alunos que não estavam conseguindo entrar. Aqui não tem tantos daqueles quadradinhos para ter que marcar, confirmando que você realizou ou não. Esse, para começar aqui, é só a motivação do estudo dirigido, só que ele tem um formato um pouquinho diferente, tá? Vocês deem uma olhada aqui, que tem umas instruções sobre como ele funciona. Esse estudo dirigido, ele é dividido em duas partes, e ninguém vai fazer as duas, tá? Para os alunos que estão com mais dificuldades, vão fazer um conteúdo de revisão. Qual que é a ideia? Tem um teste de nivelamento que vocês vão fazer antes da própria revisão, tá? Vocês vão abrir um testezinho e nesse teste de nivelamento vocês vão ter que responder algumas perguntas sobre coisas que a gente já discutiu, tá? Sobre alguns temas que a gente já tratou. E para aqueles que se saírem bem nesse nivelamento, vão ir para uma fase de aprofundamento, que é esse 4 aqui, tá? Então, prestem muita atenção para não ficarem perguntando uma coisa que está escrito tanto na instrução quanto que eu vou falar agora. Quando você fizer esse nivelamento, só 2 dessas abas vão ser disponibilizadas para você. Se você não for muito bem nesse teste de nivelamento, só 2 e 3 vai ficar disponível. E em ordem, você vai ter que fazer uma revisão na aba 2, essa revisão vai te direcionar para um teste final de revisão. E aí você fez 2 e 3, você não vai fazer 4 e 5, não vai estar disponível, porque são 2 linhas diferentes, tá? Ele está em um formato de árvore, a depender de como você se sai no nivelamento, que vai
abrir 2 ou 3 ou 4 e 5. Para aqueles alunos que forem bem no nivelamento, só tem uma tentativa no nivelamento, ele é sequencial, então a hora que você abrir, não dá para você ir ver todas as questões e depois resolver, ele é sequencial. Então quando você abrir é como se fosse um teste, por isso que chama teste de nivelamento. Então você vai abrir e vai ter que responder na ordem, tá? De acordo com as questões aparecem, você vai ter que responder, tem um resultado final, só tem uma tentativa. Você faz a revisão, aqueles alunos que não forem bem no teste, e aqueles que forem bem fazem um aprofundamento, são algumas questões mais de aplicação, umas questões um pouco mais contextualizadas, tá bem? Então, mas leiam com atenção, mas um pedido que eu vou fazer a todos é que, se possível hoje, no máximo até amanhã, ele vai estar disponível até o final do ciclo, como todos os outros, mas se possível hoje ou amanhã, pelo menos tentem entrar e ver se você consegue, por exemplo, abrir o teste. Porque como eu disse, você só tem uma tentativa, mas se você abrir e não passar para a questão da frente, quando você voltar, você ainda vai estar na questão número 1 sem problema algum. Tentem abrir para saber se vocês já conseguem acessar, para não ficar igual no ciclo passado, onde a gente já estava quase terminando o ciclo, ainda tinha alunos que foram tentar e descobriram que não estavam matriculados, para a gente tentar evitar isso. Se você não conseguir, se você abrir aqui o 1, eu estou como aluno, quer dizer, agora eu não estou como aluno, deixa eu colocar aqui como um papel de aluno, que vocês vão ver como é para vocês visualizarem, tá? Vou colocar aqui rapidinho, papel... Peraí. Deixa eu lembrar. Tá, agora eu tô como aluno, tá? Então, é para você conseguir abrir isso daqui. Isso daqui é 1, 2 e 3, é só explicando como funciona. Leiam com cuidado. E aí tentem abrir o 1. Se você conseguir abrir aqui o teste de nivelamento, ele vai vir para cá. Se você... Bem, ele só vai estar disponível a partir das 6 da tarde, então vocês vão ter que esperar aí até as 6 horas da tarde para tentar, é o horário que ele abre, é o horário que estava lá no planner. Então, a partir das 6 da tarde, tentem entrar e verifiquem se vocês conseguem, pelo menos, abrir o questionário. Lembrando que se você pular para a questão 2, você não vai poder voltar na questão 1, ela é feita assim. E aí, a depender do número de respostas corretas, você vai abrir 2 e 3 ou 4 e 5. E esse ou é excludente, ou você abre um ou você abre o outro. Essa é a primeira questão. Sobre a lista de exercícios, ela vai entrar hoje, tá? Às 6 horas da tarde, também já vai estar disponível a lista de exercícios. A gente fala um pouquinho dela na quarta-feira. Vamos olhar rapidinho aqui como que tá. Deixa eu abrir aqui rapidinho o nosso planner. Só para vocês terem uma ideia aí, deixa eu ver aqui, acho que assim. Podia ter baixado que era mais rápido, porque aqui vai ficar um pouco pequeno. Tá, como que vai ser aí a nossa semana? Tá, hoje é dia 8, então por isso que eu falei para vocês, seria muito bom se vocês imprimissem um plano, ele ajuda bastante vocês a entender como que vai funcionar. Hoje vai entrar os novos professores, já entrou às 9, às 6 horas da tarde vai entrar a lista de exercícios e o roteiro do estudo dirigido. E hoje o nosso encontro é sobre funções de várias variáveis, vou falar um pouquinho sobre limite de continuidade. Quarta-feira a gente tem encontro síncrono novamente. Em geral, os nossos ciclos de atividades, nessa quarta-feira você vai ter um tempo para organizar, fazer as atividades assíncronas, ler as notas dos professores, essas coisas. Só que como a gente tem um feriado na segunda-feira e eu precisava dos 3 encontros síncronos, ele foi transferido para a quarta, tá? Aqui na quinta-feira é uma sugestão para que vocês tentem devolver o estudo dirigido até o dia 11. Ele não fecha nesse horário. Por que a sugestão é que vocês finalizem até essa quinta-feira? Porque aí vocês têm a lista, e a lista é mais difícil, vocês já devem ter percebido, do que o estudo dirigido em si. Até porque a lista vocês precisam estar avaliando se vocês conseguem realizar corretamente as questões. O estudo dirigido é mesmo para avaliar como que está indo o processo de vocês, se vocês entenderam bem o conteúdo do último ciclo, esse tipo de coisa. Então, para que vocês tenham tempo, mas vocês não são obrigados a nada e, em particular, não são obrigados a entregarem nessa data, tá? Só que aí, se você for acumulando, bem, quanto mais coisas você acumular, mais difícil fica a última semana do ciclo. Tá bem, aí na sexta-feira,
a gente vai ter um encontro síncrono de dúvidas e exercícios. Então, o que acontece? Aquele encontro que a gente teve na sexta-feira passada, em relação ao outro ciclo, nesse a gente vai ter nessa sexta-feira, porque a outra é da sessão de monitoria. Então, nessa sexta-feira agora, eu não vou apresentar conteúdo. O que eu vou fazer com vocês é, vamos lá, já começaram a fazer a lista, quais estão sendo as dúvidas, já tentaram fazer o estudo dirigido, vai ser dúvidas, assim como foi na sexta-feira, tá? Mas não tão focado na lista, porque lá o conteúdo estava um pouco acumulado. Segunda-feira é feriado. Quarta-feira a gente tem o último encontro síncrono temático desse módulo, desse ciclo de atividades. A gente vai terminar falando de funções diferenciáveis, plano tangente, reta normal, que é uma parte aí do conteúdo. Na quinta-feira, e dessa vez sem prorrogação, vocês devolvem a lista. E no dia 19 vocês vão ter a primeira sessão de monitoria. Então, eu já vou ali para o chat, imagino que tem algumas dúvidas, mas só explicando. Na última sexta-feira, vocês vão ter encontros com os monitores. Aqui, eles vão fazer uma exposição com alguns exercícios e os alunos que estão no Zoom via o Zoom com grupos de monitores. O que vai acontecer em relação à sessão de monitoria? Nesse módulo vai ter uma atividade de monitoria, que vocês podem guardar para fazer na sessão de monitoria, realizar aqui e submeterem um exercício que vocês resolveram com os monitores para contar como aquela atividade de monitoria, ou vocês podem fazer isso em um outro momento, porque vai estar disponível, deve estar disponibilizado hoje. Na quarta-feira eu falo com vocês um pouquinho mais. Então tem muito exercício mesmo. Tem a lista que vai sair hoje. Tentem dar uma olhada para vocês começarem a direcionar as dúvidas de vocês, o estudo de vocês. Tem o estudo dirigido se realiza rápido, tá? Vocês fizeram, vocês vão entrar lá, vão ter 10 questões de verdadeiro ou falso, e depois uma questão final que é de alternativas. Então é rápido, mas quanto mais atenção se der a ele, melhor para você revisar ou aprofundar o conteúdo. E a atividade de monitoria também são atividades simples, vocês vão ver que são atividades mais imediatas, que caso vocês venham fazer a sessão de monitoria na sexta-feira, vocês podem guardar, dar uma lida, tentem fazer, mas realizam a atividade sincronamente na sexta-feira. Se você não vai vir sincronamente, ou se você quer adiantar já o conteúdo, vem, mas eu quero dar uma olhada no que vai ser discutido, resolve anteriormente. Deixa eu ver as dúvidas aqui, rapidinho. Enquanto isso eu penso se tem mais algum recadinho que eu precise repassar. O estudo dirigido é aquele que seguirá a sequência em formato de árvore. Esse mesmo, Wellington, muito semelhante ao que era feito, quem fez cálculo 1 pelo Newton, era o mesmo modelo que era realizado a menos dos estudos dirigidos de revisão. Tá? Aquele mesmo formato. E bem, para quem não fez o cálculo 1 pelo Newton ou não fez cálculo 2 comigo, dá uma lida lá nas instruções que vai ser tranquilo, tá bem? Pessoal, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. Tem alguma pergunta lá para cima que eu não tenha respondido? Acho que não. Então, ficamos conversados também em relação ao pessoal do Zoom. Se tiver com dificuldade de usar no Zoom por causa da internet, entre aqui, só manda um comentário e pode fazer do lado de lá. Trocar de questão não poderá voltar para o anterior do estudo dirigido? Não, eles são sequenciais, tá? Você tem que... É um testezinho, então ele é sequencial. Bem, porque o teste de nivelamento, o objetivo dele não é que vocês estudem para fazer o teste de nivelamento, né? Nivelamento, bem, quem já fez idioma, alguma coisa assim, nivelamento é uma forma de direcionar. A ideia não é... A ideia é que você resolva o teste de nivelamento com o que você já sabe, para que eu possa ter uma noção de como ficou para você o conteúdo que a gente já abordou. Então, a ideia é como se fosse um teste, né? Que a ideia não é que seja a atividade principal. A atividade principal é a última, que é 3 para quem for fazer revisão e a 5 para quem for fazer o aprofundamento. Por que tantos exercícios para entregar? Fica extremamente pesado, além de outras disciplinas que temos. Eu disse, né? Como eu já tinha dito desde o primeiro encontro, esse assunto ia chegar em algum momento, que é, os professores de cálculo acham que a gente só tem essa disciplina, o professor da tal disciplina acha que a gente só tem isso para fazer. Pessoal, existe, como eu disse, né? Essa culpa não é minha, essa culpa não é do Newton do projeto, tá? É do Newton que criou o cálculo.
aprender cálculo é difícil, tá? Aprender cálculo é muito difícil. Aprender cálculo principalmente pelo tipo de formação em matemática que a gente tem, a formação básica nossa de matemática, para que vocês saiam de engenharia, física, o curso que for de vocês, tendo conhecimento verdadeiro de cálculo, entendendo como pode ser usado o cálculo para desenvolvimento, para fazer algo realmente relevante com esse tipo de disciplina, é muito difícil. Se você já fez, ou você que tem um colega que faz um cálculo, que o professor vai lá, dá uma aula rápida, depois dá uma prova que não cobra quase nada, e no período de pandemia deixa você fazer a prova em grupo, dá uma semana para você fazer a avaliação, você aprova. Com certeza não é muito difícil ser aprovado dessa forma. Mas você não vai aprender quase nada, tá? Porque cálculo é difícil. É a mesma coisa de, sei lá, você quer aprender a tocar um instrumento, um violão, e aí, bem, o cara vai te ensinar uma teoria, e aí ele faz um teste com você se você consegue tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí depois ele te dá um atestado de que você toca violão clássico. Isso não é verdade, tá? Pode até, você pode ficar feliz de estar com um diploma de violão, mas isso não funciona, tá? Para vocês aprenderem cálculo, vocês precisam realizar muitos exercícios. Se você é do aluno que prefere fazer avaliações, eu fui um aluno que adorava fazer avaliações, sou um aluno de Olimpíada de Matemática, e eu sou um exemplo de que dá, tá? Eu não gostava muito, às vezes na correria, eu sou sincero com vocês, porque não tenho por que não ser. Às vezes na correria eu não fazia tantas listas de exercício, mas eu gabaritava minhas provas, eu posso provar. Então, se você for esse aluno, você pode fazer o curso sem fazer listas de exercício e tudo mais, você vai ter aprovação, porque as atividades de avaliação elas já são suficientes. A lista de exercício e a avaliação é suficiente para você ficar com um bom até. E o estudo dirigido, se você fizer ele de qualquer forma, sei lá, só marcar rapidamente e passar, você já consegue um excelente se você gabaritar as avaliações. Então, entenda que as metodologias de ensino, elas são voltadas para os alunos que querem aprender e têm alguma dificuldade. É claro que se eu simplesmente preparasse 2 avaliações extremamente escabrosas de cálculo e passasse, alguns alunos passariam, independente de aula ou não, tá? Tem alunos que são autodidatas, todo mundo conhece aquele aluno que quase não assiste aula, mas vai bem. Esses alunos não é porque eles não estudam, eles estudam em outros momentos quando vocês não estão vendo. Então, isso é possível, tá? Mas para você aprender cálculo, principalmente partindo de alunos que têm dificuldade e outras coisas, vocês vão precisar fazer muitos exercícios. É sempre assim, tá? Então, não é uma escolha minha, é uma responsabilidade do projeto que tem como objetivo fornecer ensino de cálculo para praticamente todas as engenharias da maior universidade do Norte. Eu preciso pelo menos assegurar que os alunos que sejam aprovados tenham um conhecimento mínimo de cálculo diferencial. E é difícil, tá? É muito, muito difícil cálculo diferencial. Se você tentar usar cálculo para alguma coisa, de fato, quando vocês estiverem um pouco mais avançados no curso e quiserem entender um problema, projetar alguma coisa usando teorias de cálculo, vocês vão precisar de um conhecimento muito profundo. Então, eu entendo todas as dificuldades, tá, pessoal? Eu entendo que tem pessoas que trabalham, eu entendo que tem pessoas que têm muitas disciplinas. Tudo isso não pense que eu não sou empático com a situação de vocês. Eu não vou ficar contando a minha história aqui, mas nesse processo eu também tive que dar aula, substituto para juntar uma grana, eu tive que fazer um monte de coisas, tá? A vida é difícil para a maioria, né? Tem algumas pessoas que nascem privilegiadas, mas a vida para a maioria das pessoas é difícil, tá? A minha também não foi fácil. Eu sei o que é ter que pegar um busão por 2 horas para chegar na universidade, 2 horas para ir embora. E no meu caso eu passava mal se eu ficasse lendo dentro do ônibus, porque eu ficava enjoado. Então eram 4 horas perdidas do meu dia. Então entendam, dificuldades eu sei que vocês têm, eu também tive e não estou comparando, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, para que vocês aprendam cálculo, para que vocês possam falar assim, vocês podem chegar lá no final e falar assim, o professor de cálculo 2, não gosto dele. Mas eu tenho certeza que uma coisa vocês não vão poder dizer que o professor de cálculo 2 não ensinou cálculo 2. Esse é o meu objetivo aqui principal, tá bem? Então eu sinto muito, mas vocês vão ter que resolver muitos exercícios. E acreditem, pessoal, realmente
entendo as dificuldades de vocês, eu vou me esforçar ao máximo para tornar possível, tá, a realização de todas as atividades, mas infelizmente é assim que a gente aprende, tá, com muito esforço. Vamos lá, sim, vamos começar. Bem, hoje a gente vai começar, eu vou no quadro aqui primeiro, depois eu vou passar alguns slidezinhos, mas eu vou começar falando com vocês de funções de várias variáveis. A valores reais. E geralmente eu não vou falar o nome completo delas, mas funções de várias variáveis, também existem funções de várias variáveis com imagens em Rn. Aqui a gente só vai estudar funções de várias variáveis a valores reais, tá? Então, bem, agora que a gente já entendeu como que funciona o Rn, a gente pode considerar que o domínio das nossas funções sejam subconjuntos do Rn. E é isso que a gente vai começar a fazer, tá? Então a gente vai considerar funções f, que vão de subconjuntos do Rn para o conjunto dos números reais. A gente vai pegar aqui agora um vetor do Rn, um x1, x2, xn, e vamos levar esse ponto num y, que vai ser f de x1, x2, até xn. E para falar de funções, a gente precisa definir tudo aquilo, né? O que é o domínio, o que é a imagem, o que é, se faz sentido falar de gráfico, né? O que é o contradomínio, e o que é, e se faz sentido aqui falar de gráfico. Lembrando que no caso das funções vetoriais, eu expliquei para vocês que, bem, o gráfico não está bem definido, né? Não consigo construir no caso n maior do que 1. Aqui existe, tá? Então vamos lá. Primeiro, o domínio. Bem, quando eu já escrevo essa função no formato que ela está aqui, o domínio é o conjunto A, né? Eu estou dizendo aonde que ela parte, tá? O domínio de uma função de n variáveis é um subconjunto, é o subconjunto nesse caso, A do Rn, é o subconjunto A, tá? É onde eu vou considerar a aplicação da função. Uma coisa importante que acontece é que quando eu não especificar quem que é o A, quando não for indicado, quando não indicamos o conjunto A, iremos assumir que o domínio de f é o conjunto D de f, é o maior conjunto, perdão, é o maior conjunto
D de f, onde f está bem definida. É aquilo que vocês já fizeram no cálculo 1, tá? Então, um exemplo. Eu posso dizer quem que é o domínio da minha função. Por exemplo, eu posso falar que a minha função é uma função que vai do 0 até 2π, cartesiano com 0 até 2π, em R, que leva um x, y aqui, em f de xy, que para a gente vai ser, por exemplo, seno de x mais cosseno de y. Então, aqui, o domínio de f é o conjunto que já foi descrito, né? É o conjunto 0, 2π, cartesiano com 0, 2π. Observe que isso aqui é um subconjunto do R2, tá? Bem, cartesiano significa que um ponto está aqui e um ponto está aqui, tá bem? O Rn, uma nota, a gente escreve Rn para você entender o que é esse cartesiano, esse x aqui. Isso aqui não é vetorial. O Rn, na verdade, ele é R, cartesiano R, cartesiano R, tá? Então, 0, 2π, cartesiano 0, 2π, a forma que eu denoto um subconjunto do R2 formado é um retângulo, tá? Na prática, isso aí é esse retângulo aqui. É o retângulo que vai, aqui é o 0, aqui é 2π, aqui é 2π, e nesse caso o domínio dessa função é esse subconjunto aqui, tá? Esse é o D de f. Entenderam? Isso, essa aí eu respondi, né? Do cartesiano. Conseguiu entender, Liane? Pois é. Então, isso é o domínio. Agora tem um caso onde eu não especifico, né? Onde eu não deixo claro quem é. Eu falo para vocês, olha, considere essa função aqui. F de xy igual a x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é uma função, né? Bem, se eu falo que essa é a função, vamos estudar essa função. Para estudar ela, a primeira coisa eu preciso entender quem que é o domínio. O domínio dessa função. Quem sabe quem é o domínio dessa função? Qual que é o problema dessa função? Essa função tem uma divisão por zero, certo? Então, se ela tem uma divisão por zero, eu tenho que tirar o ponto onde essa divisão por zero acontece. Se é x ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai dar zero quando x é zero e y é zero. E é o único ponto, tá? Porque isso aqui, como é soma, em geral, isso aqui é zero se somente se x e y é igual a zero. Então, nesse caso, o domínio é o próprio R2. Se eu não deixar especificado, o domínio é o R2 menos o ponto 0, 0. Tá bem? Então, isso é o domínio da função. E aí fica dessa forma. Em geral, a gente vai ficar trabalhando muito com isso? Não, é porque eu tenho que fazer toda essa introdução, assim como foi feito no cálculo 1. Né? Lá vocês tinham que ver a função, quando que ela estava definida, quando que ela não estava. X pode ser diferente de y? Pode sim, tá? Por exemplo, aqui, a gente vai ver que, na verdade, o x, ele varia por... Você fixa um ponto para o y, o x pode variar em todos os valores, tá? O que acontece? O que seria isso? Vamos pensar aqui. Vamos pensar nessa função que eu defini, f de xy igual a seno de x mais cosseno de y. Foi isso que eu escrevi, né? O que acontece? Se você fixar um valor, por exemplo, para o y, fixa y igual a π, por exemplo. Bem, se você fixa o y igual a π, você ainda pode percorrer de 0 a 2π no x, tá? Criando essa linha aqui. Isso aqui está no domínio. E aí você vai considerar, por exemplo, a função f de x e π. E isso é uma função de uma variável só. Nesse caso, quando você fixa um ponto para o y, você percebe que se torna uma função de uma variável
cosseno de π é menos 1, então seria a função seno de x menos 1. E aí, bem, o gráfico de uma função, eu vou chegar nessa parte, mas o gráfico de uma função de duas variáveis mora no R3. Então você vai perceber que quando você fixa um y, você tem um plano, que é o plano y igual a π, e aí você consegue um gráfico de uma função, que é a função seno de x menos 1. E isso você vai andando, você vai fazer um desenho de uma superfície. A gente vai ver alguns exemplozinhos. O domínio é o mais complicado, principalmente quando a gente não fala de... não deixei especificado qual é esse domínio. O restante é mais tranquilo, né? Depois do domínio, a gente tem o contradomínio, que para a gente vai ser R, tá? Isso é o que caracteriza as funções de várias variáveis a valores reais, tá? É o fato do contradomínio é sempre o R. Se o contradomínio fosse um Rm, um Rk, aí seriam funções de várias variáveis a valores em Rn, tá? A vários valores. E aí é um estudo que a gente não faz no cálculo 2. Acho que no cálculo 3 vocês vêem um pouquinho lá na parte de cálculo vetorial, teorema de Gauss, teorema de Green, essas coisas. Mas é lá no cálculo 3 para quem faz cálculo 3. Bem, quem é o contradomínio? Contradomínio, bem, em geral, por que eu já vou explicar porque eu coloquei esse em geral. O contradomínio de uma função de várias variáveis a valores reais é R, conjunto dos números reais, tá? Esse em geral aqui eu só escrevo porque não tem problema se eu chegasse aqui. Observe que essa função, bem, o x só varia de menos, quer dizer, seno de x só varia de menos 1 até 1, cosseno de y só varia de menos 1 até 1, eu estou somando, então isso aqui varia de menos 2 até 2 no máximo. Na verdade, nem chega no menos 2 no 2, tá? Não, chega, né? Porque você pode... Esse caso chega. Você pode colocar aqui como sendo 3π sobre 2, vai dar menos 1, aqui você coloca... Então chega. Então, eu poderia dizer que essa função vem só aqui, tá? Por exemplo, que ela vem aqui... Ou eu poderia aumentar um pouquinho e ainda seria contradomínio, sei lá. Mas não faz muita diferença, tá? No final das contas, a imagem já traz as informações. Então, o contradomínio, você sempre pode assumir que é o R. Não significa que você vai chegar em todo o R, que você vai preencher o R. O contradomínio não é a imagem. A imagem é aquele que você realmente, um ponto que vai ser assumido. A imagem dessa função é o intervalo que vai de menos 2 até 2. Os valores que realmente existem x e y que assumem. Agora, o contradomínio você pode pegar o conjunto máximo, que no caso é o próprio R, tá? Então, em geral, para a gente, aqui no cálculo, a gente vai sempre assumir que o contradomínio é o R, sem problema. E aí, a imagem que é um pouco mais complicada. Então, vamos lá para a imagem. Imagem. Bem, a imagem da função f, não vou reescrever aquele nome todo, então vamos dizer só f, leiam função de várias variáveis a valores reais, tá? Então, a imagem da função f
de várias variáveis a valores reais é o conjunto que a gente em geral vai denotar assim, imagem de f, o f aqui embaixo. Às vezes alguns livros também escrevem assim, tá? Mas eu, para economizar, eu boto o f aqui embaixo, a mesma coisa. É o conjunto dos y pertencente aos reais, é um subconjunto do contradomínio, tá? Então, esse aqui é o nosso contradomínio, então é um ponto que está no contradomínio, tal que y é igual a f de x1, x2, xn, onde o x1, x2, xn está no domínio. Tá? É esse conjunto aí. E aí a gente já deu um exemplo, né? Aquele lá que eu falei para vocês é um exemplo de imagem. Se você considera a função f que vai de 0 a 2π, 0 a 2π, em R, que leva um xy que mora aqui em f de xy igual a, eu não lembro mais a hora que eu tinha escrito, seno de x. Seno de x mais cosseno de y. Bem, aí aqui fica, agora se a gente listar tudo, domínio da f é esse conjunto, 0, 2π, cartesiano, 0, 2π. Entenda que o contradomínio de uma função de várias variáveis, nesse caso duas variáveis, é um subconjunto do R2. Então, se ela é uma função de k variáveis, ela é um subconjunto do RK. Então, domínio é esse. Contradomínio, nem tem símbolo para ele, como eu disse, não é muito importante, mas R é o contradomínio. E a imagem, ficou muito embaixo aqui, eu sou um pouco alto, vou colocar lá de cá. Fica um pouco ruim de escrever ali embaixo. E a imagem, dá para mostrar, tá? Eu não vou verificar com vocês não, mas também não é muito difícil. Só você observar aqui bem. Como é que eu mostraria que a imagem desse conjunto é esse intervalo aqui, ó, -2 até 2. Primeiro, se um ponto não está entre -2, se um ponto é menor do que -2, você não vai conseguir chegar nele, né? Por exemplo, -3, -4, você não vai conseguir chegar porque isso aqui está limitado inferiormente por -1 e isso aqui está limitado inferiormente por -1. É possível, aí tá, a mesma coisa acontece acima do 2, tá? Porque superiormente esse seno está limitado por 1 e esse cosseno por 1 também. Essas funções só variam aí. Então, como essa está entre -1 e 1 e essa está entre -1 e 1, então o que está contido aqui é fácil de ver, né? É o único lugar que dá. Agora, para mostrar que chega em todo mundo, você pega qualquer valor, por exemplo, se você quer o -2, você toma o valor onde cosseno de y é -1 e seno de x é -1. Por exemplo, se você tomar aqui dentro do domínio, seria o ponto 3π sobre 2, né? 3π sobre 2 e π. Então é um ponto que está no domínio, você consegue. Dá para verificar todos, não vou fazer detalhadamente. Hoje eu vou mostrar para vocês que o computador ajuda bastante a gente a conhecer essas funções, porque em cálculo 2 fica um pouco mais difícil. Então, em alguns momentos a gente vai ter que apelar para ver isso graficamente. Então, domínio, contradomínio e imagem é isso. E aqui a gente tem o gráfico, tá? Aqui a gente volta a falar em gráfico de função. A gente não vai gastar... quem fez cálculo 1, viu que lá a gente tem todo um esforço, né? Usando informações sobre as derivadas e as segundas derivadas, desenhar o gráfico da função, né? Você tinha um ponto de inflexão, pontos de máximo, pontos de mínima. Algumas dessas informações a gente vai aprender a calcular aqui. Por exemplo, quando que um ponto é máximo de uma função de várias variáveis,
quando que ele é o mínimo, quando ele é uma coisa que a gente chama de ponto de Sela, que é um ponto que não é nem máximo e nem mínimo, é semelhante com aquele ponto de inflexão que tinha lá no cálculo 1. A gente vai aprender a calcular essas coisas, mas desenhar o gráfico de funções de várias variáveis ainda é complicado, mesmo com todas essas informações. A gente vai desenhar poucos gráficos, mas o computador vai ajudar a gente a entender um pouquinho da geometria. Mas vale a pena falar quem que é o gráfico. E porque a gente vai sim ver muitos gráficos, tá? Eu vou desenhar bastante gráfico. Bem, o gráfico de uma função de várias variáveis. Vou escrever de novo daquele jeito para a gente ganhar tempo, tá? De uma função f que vai do Rn em R é um subconjunto de Rn mais 1, tá? A função vai de Rn em R. O gráfico ele mora no Rn mais 1, porque é o que eu faço quando eu considero o domínio como se fosse o eixo x das funções de uma variável e a imagem como sendo o eixo y. Então, é um subconjunto de Rn dado por em geral, eu vou denotar assim, tá? O gráfico de f, eu só com f aqui embaixo, como no caso da imagem. O gráfico de f é o conjunto x1, x2, xn, f de x1, xn, pertencentes ao R n mais 1. Observe que aqui eu tenho n elementos e aqui eu tenho mais 1, né? Então, por isso, Rn mais 1. Isso aqui é um número, tá? Porque a minha função vai de Rn em R, então isso aqui é um número real. Então, eu tenho n coordenadas, mais uma coordenada real. Mora no Rn, tal que x1, xn. Tá, aqui seria um pouquinho melhor se... Porque senão fica parecendo que o domínio é todo Rn, né? Deixa eu escrever. Corrija aí, por favor. Vamos fazer assim, porque senão o que eu ia escrever aqui não ia fazer muito sentido. Bem, não precisa ser o domínio todo, tá? Existe gráfico de função mesmo quando o domínio não é todo Rn. Se esse cara aqui pertence ao A. Então, é de fato você pegar o ponto aqui embaixo e olhar a imagem perpendicular. Quando que a gente vai conseguir estudar o gráfico? Quando o n é 2. Porque os outros a gente vai cair. Observa que se o n é 2, o gráfico mora no R3. Então a gente consegue visualizar ele, tá? A gente consegue olhar para o gráfico e tirar informações. Se o n é 3, aqui eu teria o R4. E aí, como eu disse, você não consegue visualizar, então a gente não consegue entender bem esse conjunto, tá? Agora eu vou com vocês, vou mostrar alguns exemplos. Bem, então vamos ver alguns exemplos. Começar com essa função aí. Como eu disse, em geral, a gente vai olhar funções de... quando eu vou falar de gráfico, a maioria das funções que a gente vai estudar, ela vai de R2 em R, tá? Porque essas que eu consigo entender. Isso aí é o parabolóide, tá? Quando você tem f de x igual a x ao quadrado, você tem uma parábola. O que você tem que pensar aí é que você tem uma parábola no eixo. Se você observar, pensa que aqui esse eixo verde é o x e o vermelho é o y. Você vai ver que você tem uma parábola, que seria a parábola z igual a x quadrado. Você tem uma outra parábola no eixo, sobre o eixo y, que é z igual a y ao quadrado, mas na verdade você tem toda essa superfície. Esse aí é o parabolóide, é um exemplo. Outro exemplo é o parabolóide hiperbólico, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ele no GeoGebra. Vocês vão ver que é como se fosse uma sela de cavalo, tá? Ela se estende infinitamente, mas é como se fosse uma sela. Quando você rotacionar ela aqui, você vai ver que tem um espaço aqui como se fosse para montar, e aí ela forma... A ideia aqui, para você entender por que é esse gráfico, você pode pensar o seguinte: se você anula, uma forma de você compreender um pouquinho as funções de duas variáveis é, se você
colocar o y igual a zero, você vai ter uma parábola, né? Que é a parábola g de xy igual a x ao quadrado. É essa parábola que você está vendo aqui mesmo, tá? Na verdade, o vermelho aqui é o x e o verde é o y. Depois eu vou colocar no GeoGebra e rotacionar para vocês. Então tem uma parábola aqui, mas aí quando você olha para x igual a zero, você vai ver que tem uma parábola negativa, tá? Que é a parábola aqui embaixo. E elas têm direções opostas. Então, se eu fizer aqui no quadro, só para vocês entenderem um pouquinho. No GeoGebra com certeza fica melhor, mas a ideia aqui é que você tem uma parábola assim. E aí é possível, e você tem uma outra aqui, tá? Mas aí é possível mostrar que aqui aparecem umas hipérboles, assim. Você tem uma hipérbole aqui, você tem uma hipérbole lá, e aqui você tem uma parábola no outro plano, tá? E aí você tem essas hipérboles. Esse desenho vai ser muito importante para a gente quando a gente for estudar máximos e mínimos, tá? Porque esse ponto aqui é exatamente o ponto que não é nem máximo e nem mínimo. Existe uma direção que ele se comporta como se fosse mínimo. Quando você olha sobre essa parábola, parece que ele é mínimo. Mas quando você olha em relação à parábola que mora nesse plano que está saindo aqui do quadro, você vê, parece que ele é máximo. Então ele é mínimo em relação a essa parábola, ele é máximo em relação a essa, então ele não é nem máximo nem mínimo. Então, e é exatamente esse ponto que motiva a gente chamar esse tipo de ponto, que não é nem máximo e nem mínimo, de ponto de célula. Porque o desenho, mesmo em outras funções, quando esse tipo de ponto aparece, você tem ali uma coisa semelhante a essa célula aqui do paraboloide hiperbólico, tá? Tá, e aí já fica claro que as funções, quando você olha a parábola, quando você olha o paraboloide hiperbólico, já fica claro que funções de duas variáveis a valores reais, o gráfico delas são superfícies, né? Então, voltando aqui no quadro rapidinho. Bem, quando você tinha uma função lá no cálculo 1, quando você tinha uma função, essa função tinha x aqui, f de x, você conectava os pontos, você encontrava uma forma de fazer essa conexão, você pegava o x0, conectava com a imagem dele, e quando você faz isso sobre todo o domínio, você tinha o gráfico da função, né? Vamos supor que era uma coisa assim. Então, o gráfico de uma função de R em R é uma curva, né? A gente viu que isso aqui é basicamente uma função vetorial. Uma curva, eu poderia, de outra forma, parametrizar isso daqui para cá, como sendo uma curva, que a gente viu no módulo passado, que leva um t aqui em t, f de t. Você vai ter exatamente a mesma imagem, tá? É uma forma de você associar a reta à curva gerada pelo gráfico de uma função de uma variável. Agora está diferente, tá? Agora o que a gente tem é que o nosso domínio é o R2. Nosso domínio mora aqui no plano de baixo, tá? Então aqui é o f de xy, aí você tem o eixo x, o eixo y. Quando você vai desenhar, na verdade você tem uma superfície, tá? Você tem uma região aqui que se projeta no domínio que mora aqui no plano, tá? Tem uma região aqui do plano e essa região é projetada numa superfície aqui em cima, tá? Uma pergunta... Bem, se são superfícies, a gente conhece algumas, né? Eu mostrei a parábola, eu mostrei a hipérbole. No caso da esfera, que é uma superfície, a gente estudou ela no primeiro encontro. A esfera é uma função de duas variáveis? Quem acha que é, levanta a mão. Que a esfera é uma função de duas variáveis. Tá, a esfera... bem, o que é a esfera, né? Eu vou deslocar ela do centro só para ficar um pouquinho mais claro. Posso fazer ela centrada na origem? Só eu desenhar aqui primeiro, tá? Considera a esfera. E coloco um sistema de coordenadas aqui. Aqui é o f de xy. Aqui é o x, aqui é o y, por exemplo. Tem como alguém no chat
Tem como isso daqui ser uma função? Pelo que a gente imagina que seja uma função, tá? Não tem, né? Por que não tem, tá? Porque da mesma forma que as funções de uma variável, as funções de várias variáveis têm que cumprir a regra da reta vertical, tá? Se você pegar um ponto do domínio, se você pegar um ponto aqui, por exemplo, e tomar uma reta normal ao plano XY, ele tem que cruzar no único ponto, tá? A imagem tem que estar bem definida. É fácil entender por que funções só pode ter uma imagem no dia a dia, tá? Um exemplo clássico é se você vai no posto de gasolina para abastecer. Bem, é claro que o gasto, é óbvio, né, que o quanto você paga está em função de quantos litros você coloca. É uma função direta, né, uma função linear. É o tanto de litros vezes o preço do litro. Então isso é uma função linear. Faria sentido se você chegasse lá, pedisse para colocar, sei lá, 10 litros de gasolina e tivesse dois preços possíveis para você pagar? Não, né? Você sempre pagaria o menor, mas a questão é, não faz sentido, tá? Para uma coisa ser função, para que tenha uma associação correta, você precisa que para cada ponto do domínio exista uma única imagem, porque senão você não sabe decidir qual dos dois que é o correto, assim como no problema do preço. Então, o problema da esfera é que se você tenta, e aí não importa, tá? Você pode colocar ela centrada na origem, ou você pode deslocar ela pelo R3. Se você tenta definir ela como uma função, quando você passa uma reta vertical, se ela corta a esfera, ela corta em dois pontos. Ela corta no de cima aqui e no seu antipodal aqui embaixo. Então, não pode ser a função. Tem uma pergunta aqui no chat. O mesmo domínio não pode ter duas imagens, exatamente. Então, você tem que, assim como no caso do cálculo 1, você precisa cumprir. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, tá? Vou voltar aqui para o slide. A gente pode definir uma parte da esfera. Assim como é possível definir uma parte da circunferência para virar uma função, você escolhe um ramo, essa daí é uma parte da esfera, tá? Não fica, talvez não esteja muito óbvio que isso aí é uma parte da esfera, mas a justificativa é simples, tá? Deixa eu fazer aqui no quadro. Por que isso daí é a parte de cima da esfera? Eu estou olhando para uma esfera de raio 2, tá? Qual que é a equação da esfera de raio 2 centrada na origem? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 4, tá? Essa é a equação, pelo que a gente viu lá no módulo passado. Então, se você quer escrever isso como função, você tem que escolher uma variável e isolar, né? Para você entender como ela se comporta em relação às outras duas. Então, você pode, por exemplo, fazer z quadrado é 4 menos x quadrado menos y quadrado. Aqui você tem que extrair a raiz, tá? Quando você extrai a raiz, você fica com o módulo de z, né? É igual a raiz quadrada, 4 menos x quadrado menos y quadrado. E aí o módulo tem dois ramos, né? Tem um ramo positivo e tem um ramo negativo. Você vai ter que escolher um. Em geral, a gente escolhe o positivo, fica com a calota de cima, tá? Você coloca z assim, e escolhe a raiz positiva. Então você tem exatamente o desenho que está lá. Quer ver? Olha lá. Bem, você fica exatamente com z, que no caso eu chamei de h de xy, como sendo a raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y quadrado. E é uma forma de você visualizar as funções. Então vamos lá. O que a gente já aprendeu sobre as funções? Professor, isso sempre vai acontecer com figuras espelhadas em relação a x? Sim, isso sempre vai acontecer em um tipo de superfície que a gente pode, eu não vou definir o que é, mas a gente chama de superfície fechada, tá? Ela não precisa ser fechada para que isso aconteça, mas acho que o que você quer dizer com esse de ser espelhada é que ela seja fechada, ou seja, ela tem a parte de cima e a parte de baixo. Você pode deslocar um pouco, né? Por exemplo, o elipsoide, que é uma elipse que você gira, ela tem essa mesma propriedade. E você pode pegar umas coisas mais gerais, tá? Você pode pegar um feijãozinho aqui. Feijãozinho também não pode ser função, tá? Você tem que escolher. Então, qualquer uma dessas superfícies, que é a parte de fora, a gente chama essa superfície fechada. Eu não vou definir, não é tão relevante assim para o curso, mas ser fechada é que de alguma forma, se fosse um balão, você conseguiria transformar numa esfera. Então, acho que é a melhor forma de vocês entenderem. No R2, quer dizer, no R3, toda superfície fechada. Na verdade, eu cometi um engano, né? Porque tem os toros também que ele não vira uma esfera, mas também é um caso que não vira função, tá?
Então, o que é verdade é que ou vira a esfera, ou vira algum toro com um número qualquer de buracos, tá? O toro é basicamente um donut, tá? Aquela rosquinha de vó. Aquela assim, que você... Aqueles donutzinhos. E aí você consegue mostrar qualquer superfície fechada do R3, se ela fosse feita de borracha, você tentasse encher, ou viraria uma esfera, ou viraria um donut com algum número aí de buracos desses. Deu para entender o que é isso, né? É um donutzinho. Todo mundo entendeu, né? O desenho não está muito bom. E aí pode ter vários, tá? Você tem um duplo donut assim também. E aí por aí vai, tá? Todas as superfícies fechadas em geral viram alguma coisa desse tipo. Que é o que o colega quis dizer com, de certa forma, ser espelhado. Significa quando você tem a parte de cima e também tem a parte de baixo, tá? Entendeu, Arthur? Então, sim, todas essas funções você não consegue transformar ela... Quer dizer, todas essas superfícies você não consegue transformar em função. Tudo bem, então vamos lá ao que a gente já conseguiu fazer. A gente já... Acho que essa parte é mais simples, né? Agora que eu já defini o conjunto do Rn, a gente já entendeu que funções de várias variáveis são funções que saem de subconjuntos do Rn e vão em R. E aí a gente precisa começar a trabalhar com essas funções e entender elas. Por isso que o gráfico ajuda muito. Vocês vão ver que, em geral, eu vou estar me esforçando, tentando, pelo menos, construir uma superfície que represente as funções que a gente está trabalhando. Mas existe uma outra forma de você tentar entender esses gráficos, ou o comportamento de funções de duas variáveis, que é o que a gente chama de curvas de nível ou curvas de contorno. Vocês já devem ter visto algum gráfico que é construído por curvas de nível. Em geral, isso acontece muito em geografia, lá quando você está estudando. Existe um exemplo, um tipo de mapa, que é basicamente o que a gente entende por curvas de nível, tá? Então, curvas de nível de uma função de duas variáveis são subconjuntos de R2 que satisfazem a equação f de xy igual a k, com k uma constante real. Bem, aqui eu coloquei esse desenho, bem, isso aqui é um mapa, tá? A gente não vai estudar uma função que tenha curvas de nível desse tipo, mas é só para entender o que é curvas de nível, tá? Curvas de nível como por exemplo, se você olhasse para o mapa de Belém, e pensasse assim, quais os lugares em Belém que tem uma altitude de 10 metros? O Belém está quase ao nível do mar, né? Então, se você olhasse assim, 100 metros, quais são as regiões que estão? E aí você vai, é como se você fizesse cortes do mapa de Belém, tá? Tudo que está a 10 metros de altitude estão sobre essas linhas. Então, esse é o exemplo, mas fica mais interessante quando a gente olha para as funções. Vamos pegar os exemplos que eu considerei lá. A função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O que acontece quando você olha para as curvas de nível dela, tá? Vai dar esse desenho aí, deixa eu justificar por quê. Não é muito difícil de visualizar, mas vamos entender assim, ó. Você tem lá a sua função, como eu disse, isso daí é um paraboloide. E assim como lá a minha ideia do mapa de Belém, o que você faz é o seguinte, você escolhe um plano que ele é paralelo a esse plano XY aqui, tá? Você pega um plano que é paralelo, você pode começar com o próprio plano XY. O plano XY ele é paralelo a ele mesmo, porque o vetor normal é o mesmo. Quando você olha a interseção do plano XY, aí você vai representar aqui, tá? Você vai trazer essa representação para cá. Bem, quando você pega k igual a zero, o nível zero dessa curva, o que vai acontecer? O nível zero é o plano XY. Qual que é a interseção do plano XY com a minha superfície? É um ponto, todo mundo consegue ver? Bem aqui, o paraboloide ele toca no único ponto. Então você tem aqui, vou pegar uma coloridinha aqui, só para a gente diferenciar. Então quando você pegar aqui o k igual a 1, você vai obter um ponto, quer dizer, o k igual a zero, tá? Então, k igual a zero é esse ponto. Vamos subir um pouco. Vamos pegar k igual a 1, tá? Então, k igual a zero, a gente já fez. Fazer o k igual a 1. Quando você pega k igual a 1, ele é um plano, ele é o plano
x, y, z igual a 1. Então é um plano que é paralelo a esse meu plano aqui de baixo, mas tem altura 1. Quando você olhar para a interseção, qual que é a interseção do plano x, y, 1 com o meu gráfico? Nada mais é do que você pegar a função, que é x² mais y², e igualar a 1, porque eu estou dizendo que a altura aqui é 1. Então, o que você quer saber é quais os pontos sob o gráfico da minha função que satisfaz isso. Isso aqui é a equação de uma circunferência, tá bem? Circunferência de raio 1. Significa que se você pegar um plano de altura 1 e passar aqui, paralelamente, vai cortar uma circunferência. Então, você vem e desenha aqui a circunferência. Essa é a circunferência, K igual a 1. Se você for subindo, vai ter outras circunferências, tá? Quanto mais você sobe... Bem, as circunferências estão péssimas, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Eu sou ruim para desenhar a circunferência mesmo. E aí você tem K igual a 2, K igual a 1, K igual a meio, e sei lá, o ponto aqui do meio é o K igual a 0, tá? Então você vai subindo. Se você pegar K para baixo, K negativo, qual que vai ser a curva de nível? Não existe, tá? Porque aí você estaria tentando resolver algo assim. Por exemplo, não tem nada. Então não tem níveis negativos, só tem níveis positivos nessa superfície, tá? Isso aqui é vazio. A curva de nível associada a isso é o conjunto vazio, então não vai ser representado. Então essa é uma forma também de você entender. Ela é importante nas funções de duas variáveis, mas ela é ainda mais importante nas funções de três variáveis. Porque no caso das funções de três variáveis, como eu disse, você está no R4. Então no R4 você não consegue visualizar. Se a gente fosse tentar estudar uma função de três variáveis, o gráfico dessa função, a única forma possível seria com as superfícies de nível. Seria exatamente você pegar uma função de três variáveis e colocar níveis para ela e for entendendo como que cada uma dessas superfícies funciona. Você observa que o gráfico da parábola, ele é basicamente essa circunferência, só que quando você vai subindo de acordo com o nível. O gráfico de uma função de três variáveis, eles são várias superfícies, onde você vai montando, você não consegue imaginar, como eu já disse várias vezes, mas é assim que você consegue estudar graficamente, tá? Então, você tem aqui no exemplo o caso do paraboloide, dessas circunferências aí. Observe que eu marquei lá os níveis. No caso do paraboloide hiperbólico, que eu também falei, quando você volta lá, ó, é esse gráfico aqui, que é uma cela. O que acontece quando você olha para as curvas de nível? Tem essas retas concorrentes aí. Essas retas concorrentes acontecem no nível 0, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no GeoGebra, acho que vai dar tempo sim. E essas curvas, é interessante o aparecimento dessas curvas concorrentes. Vou fazer ali no quadro 1. Esse aí é o nível 0 daquele meu desenho, são duas retas, são as retas identidades, tá? Porque, bem, a minha função, vindo para cá, minha função é a função x² menos y². Bem, quando você tomar valores de k positivo, k maior do que 0, e também k menor do que 0, você vai ter o que a gente chama de hipérboles, tá? Que são basicamente... Bem, se você fica com x² menos y² igual a 1k, e esse k é maior do que 0, você consegue mostrar que isso dá umas hipérboles assim, tá? Dá umas coisas aqui. E como tem um quadrado, aparece o simétrico, tá? Vai aparecer para os dois lados. E aí, quando tiver negativo, isso vai inverter e vai ficar hipérboles aqui em cima. O mais interessante é o caso k igual a 0. Porque se x² menos y² é igual a 0, significa que x² é igual a y². Bem, então significa que quando que x² é igual a y²? Você pode escolher qualquer um dos lados, mas é quando x é igual a mais ou menos y, tá? Isso é verdade sobre a reta identidade, que é essa daqui, porque quando você eleva ao quadrado vira um módulo, então você tem essa reta.
Mas isso também é verdade na reta y igual a menos x, que é a reta normal aqui, a reta identidade, tá? E aí o que acontece é que você tem essas simetrias. Então aqui aparecem hipérboles e aqui aparecem hipérboles. E aí ela se desenha dessa forma, tá? E aí tem várias hipérboles aqui. Tem aqui, aqui em cima, aqui embaixo, e conforme... Então essas retas concorrentes é o nível K igual a zero. Mas não dá para você simplesmente descrever exatamente como é o gráfico da sua função. Você bate o olho, né, olha para as curvas de nível e fala assim, então isso é uma parábola. Como a gente viu, as parábolas têm curvas de níveis igual às circunferências. O parabolóide hiperbólico tem essas hipérboles. Mas no caso da nossa função lá, 4 menos x² menos y², as curvas de nível dela também são circunferências, tá? Pelo mesmo motivo, você faz a identificação, se você vier para cá, deixa eu tentar explicar. Observa que aqui tem uma coisa de domínio, né? Essa sua função, deixa eu discutir um pouquinho essa daí, que ela é interessante. Primeiro que o domínio dela não é todo Rn, então é um bom exemplo para a gente... Eu só falei quem é a função, mas você consegue encontrar o domínio dela pela definição dela. E as curvas de nível é semelhante lá ao que a gente fez no caso da parábola. Vamos entender rapidamente esse exemplo aí. O que acontece nesse exemplo é o seguinte, você tem a função f de xy igual a raiz quadrada de 4 menos x² menos y ao quadrado. Primeira coisa, para você entender o gráfico dessa função, é que você tem que entender qual que é o domínio, né? E essa função claramente tem um problema em relação ao domínio dela. Não existe raiz de número negativo. Então você precisa que 4 menos x² menos y² seja maior ou igual a zero. Isso significa que x² mais y² tem que ser menor ou igual a 4. Então o domínio dessa função é o conjunto dos xy do R2 tal que... Bem, você pode escrever dessa forma, mas é basicamente o círculo, né? O círculo de raio 4, ou o círculo completo, com os pontos internos, tá? Tal que x² mais y² é menor ou igual a 4. Isso aí é o círculo de raio 2, tá? Então aqui está o 2. Então é toda essa região interna aqui com a fronteira, tá? Nesse caso a fronteira também entra. Fronteira é essa linha de fora aqui da minha circunferência. Então esse é o domínio. E aí quando você vai olhar as curvas de nível, se o domínio é esse, bem, como é que você faz para analisar as curvas de nível? Bem, você pode olhar todas as curvas de nível. Primeira coisa é que, como eu estou olhando para a raiz positiva, valores negativos não vai acontecer de novo, assim como não acontecia na parábola, porque eu estou considerando o ramo positivo dessa raiz. Segunda coisa é que se você passar do 2, você também não vai chegar em ninguém. Se o seu K for maior do que 2, pensa em K maior do que 2. Então você quer, se o K é maior do que 2, você quer que K seja igual a raiz quadrada de 4 menos x² menos y². O K é maior do que 2, você eleva ao quadrado, fica K ao quadrado é igual... Estou escolhendo a raiz positiva, então sai exatamente o que está escrito aqui embaixo. 4 menos x² menos y². Então isso aqui significa que x² mais y² é igual a k² menos 4. Mas o k é maior do que 2, então isso aqui é negativo, absurdo, porque a soma de quadrados não pode ser negativa. Então também não existe. Não existe para k negativo. K menor do que 0 também é vazio, então esses dois casos aqui você não tem curvas de nível, tá? Mas você tem no caso em que o K está entre o 2, o 0 e o 2. E aí se você escolhe 1, você observa o seguinte, você pega o K igual a 1, por exemplo, que está nesse intervalo, o que você vai obter é 1 é igual a raiz quadrada de 4 menos x² menos y²
eleva ao quadrado, faz as continhas, você vai ver que isso aí dá x² mais y² igual a 3. Então é a circunferência de raio raiz de 3, tá? Isso é uma circunferência e você tem as curvas de nível de forma análoga. Conseguiram entender o que é as curvas de nível? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode levantar a mão. No chat, conseguiram entender as curvas de nível? São duas formas de representar, tá? A importância das curvas de nível é que quando eu estou falando com relação do k². É porque o k² é... O que eu fiz aqui é porque se isso aqui é verdade, então eu posso elevar ao quadrado dos dois lados. E por isso que o k é maior, está entre 2 e 0, tá? E não entre 1 e 4. É porque como você tem uma raiz, para eliminar essa raiz e entender as curvas de nível, você vai acabar elevando ao quadrado. Então o que eu fiz daqui para cá, na verdade eu só queria eliminar esse radical. Como isso que está escrito aqui já é positivo, então se eu não tenho raiz de número negativo, então quando eu elevo fica a mesma coisa, eu venho para o k². É só uma manipulação, eu fiz a mesma coisa do lado de cá, tá? Eu já apaguei uma parte da conta, mas aqui também, quando você escolhe um determinado k, bem, aqui você acaba fazendo a raiz, né? Porque aqui quando você faz k é igual a x² mais y², e você quer o raio da circunferência, a gente sabe que a equação da circunferência é x² mais y² igual a r². Por isso que aqui o raio é a raiz quadrada do k, e nesse caso aqui eu elevo ao quadrado. É só para chegar na raiz para eu entender quem que é a curva de nível. Conseguiram entender? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Bem, entendemos as funções, entendemos até uma forma de visualizar. Então o que a gente precisa começar a fazer? De fato, cálculo diferencial com essas funções, tá? E aí a gente começa sempre pelo limite. Então aqui é importante que eu diga que eu não vou entrar muito em detalhes de limite. Eu acho que na questão da lista tem uma que é para vocês interpretarem um limite, só para entenderem o que limite significa do ponto de vista mais palpável, tá? Um exemplo clássico de parece que limite não serve para nada, mas por exemplo, hoje em dia se estuda muito, né? Acho que tem uns 2 ou 3 anos que um primeiro buraco negro foi fotografado, ou pelo menos a sombra dele, né? Já que ele não emite luz. Mas é interessante que a ideia da existência de buracos negros, ela por muito tempo não tinha nenhum indício, tá? Era simplesmente um processo de limite. Era entender o que acontece quando a massa de um objeto, quando que a velocidade de escape de um determinado corpo físico tende à velocidade da luz. O que acontece é que você cai no buraco negro porque nem a luz conseguiria escapar. Então você tem toda uma teoria. E por que a gente entende isso como uma singularidade? Exatamente porque é um processo limite. Você entende que não dá para escapar, porque a velocidade é relativa em função da velocidade da luz. E quando você olha as equações de relatividade, você observa que no denominador das equações de relatividade, você tem a velocidade, tem um fator aqui em cima, mas embaixo você tem a velocidade do objeto menos... velocidade da luz ao quadrado menos a velocidade do objeto. E aí, por isso que todos aqueles paradoxos aparecem quando você pensa em algo que está se aproximando da velocidade da luz. Porque se a velocidade de um objeto chegasse na velocidade da luz, você teria uma divisão por zero. Então todo aquele colapso, todas as questões relacionadas a buracos negros, a viagem no tempo e tudo mais, vem disso. Só que no caso dos buracos negros, por exemplo, você só olha para a função e faz assim, ó, ela tem uma singularidade em tal ponto. Mas ninguém acreditava que de fato essa singularidade acontecia. E aí você vê que de fato você tem o caso, a existência deles, né? Hoje em dia comprovado e até fotografado. Então, limites para vocês que não vão, sei lá, entrar mais profundamente nos conceitos matemáticos, na formalização, entenda limite mais como um processo, tá? Como uma compreensão de limites. Tem uma questão lá, se não me engano, sobre o potencial. Então, o que acontece com um potencial elétrico quando você tende a uma singularidade, esse tipo de coisa,
é interessante e tem aplicações, tá? Tem uma série de aplicações nesses pontos de singularidade nas ciências como um todo. Eu vou começar a falar de limite em continuidade. Bem, vamos ler rapidamente. Limite é sempre uma coisa meio abstrata, tá? Mas vamos tentar entender um pouquinho. Se você considera uma função, que é a que a gente está trabalhando, né? E aí tem um nomezinho aqui que eu preciso falar para vocês, né? O que é um ponto de acumulação. Como que eu calculo limites agora que eu não estou mais no intervalo, né? Eu não estou mais na reta, eu estou no R2, no R3. Então, para entender isso, a gente vai introduzir esse conceito de ponto de acumulação, que é a possibilidade de aproximar de alguma coisa em Rn, tá? Então, eu vou começar explicando isso, depois eu defino o que é o limite, faço algumas continhas com vocês. A gente está mais ou menos no tempo. Alguma coisinha talvez fique para a próxima aula, mas a gente vai conseguir fazer um pouco, tá? Bem, qual que é a grande dificuldade? Agora eu vou falar de limite e continuidade. A grande complicação das várias variáveis é a seguinte. Quando a gente estuda cálculo 1, mesmo que vocês não tenham aprofundado no curso de vocês muito no conceito de limite, acho que vocês conseguiram entender que tem pelo menos 3 casos, né? Você tem aquele desenho clássico que é... Vou pegar outro giz aqui, só um minuto. Você tem aquele exemplo mais clássico que o professor vai lá, tem uma dificuldade danada para tirar um ponto, né, de algum lugar, colocar ele em um outro lugar e continua a função, né? Então você pensa que essa é a sua função, f de x. Aí geralmente a gente chama esse carinha aqui de um L e chama isso aqui de x0. O que eu quero dizer com esse desenho é que na verdade f de x0 é um ponto aqui, tá? E aí, acho que todo professor diz, né? Uma função é a noção de continuidade, a função é contínua, quando você não tira, não precisa tirar lá o lápis do papel, o giz do quadro para desenhar. Então, obviamente, isso não é contínuo, né? Se eu te perguntasse aleatoriamente, você não precisava nem ser aluno de cálculo, nem ser de exato. Fala assim, esse desenho é contínuo? Não, né? Isso é bem intuitivo. Não é contínuo porque se eu sair daqui, para ser contínuo, eu teria que passar por aqui, mas não. A função vem aqui... Aí ela salta para cá e depois que ela vem para cá. Tá, então essa é uma das situações, vou chamar isso de caso 1. O primeiro caso. Também tem um outro que é bem clássico. Um exemplo dele é a função 1 sobre x, né? Onde você tem um x0. E aí a função não é nem definida naquele ponto, né? Em geral você tem lá umas assíntotas verticais nele, uma coisa assim. Então observe que aqui o x0 pertence ao domínio da função, né? Esse cara está no domínio, existe alguém para ele. Esse é um caso mais complicado, porque ele nem pode estar no domínio. Isso aqui, por um lado vai para mais infinito, por outro lado vai para menos infinito. Esse aqui seria o nosso segundo caso, lá do cálculo 1. Vou tentar resumir, tá? Eu vou ser um pouco minimalista. É claro que dá para se fazer muito mais coisas com limite lá, mas vou tentar resumir o que acontece. Se você tem o melhor, né? Que é o tal da contínua. E aí f de x0 está aqui também. Então, as possibilidades, a ideia de limite surge quando você tem que entender 3 casos. Você precisa entender o caso onde a função se aproxima de um determinado valor quando o x se aproxima do x0 que você está interessado. Esse é o caso onde o limite é exatamente isso daqui que caracteriza o limite de f de x quando x tende para x0 ser igual a L. Porque também é intuitivo você pensar que quando essa função, quando eu pego um valor de x e aproximo ele desse x0, é natural que a função está se aproximando desse valor de L, tanto pela direita como pela esquerda.
E era muito importante, né? Porque aqui você sabe que esse limite é L. Porque quando se aproxima aqui pela direita está dando esse. Tem um caso, um subcaso do meu caso número 1, como eu disse, dá para inventar muita coisa, que também aparece bastante, que é um que você tem aqui a função é aberta, aí o ponto está definido aqui, por exemplo, e você tem um outro lado aqui embaixo. Esse também não existe limite, né? Mas existe lateralmente. Então aqui é o seu x0, em x0 esse é o f de x0, então aqui é o x0, f de x0. Então observe, aqui fica fácil, né? A intuição diz para mim que quando o meu x se aproxima de x0, a minha função está se aproximando do valor L. Nesse subcaso aqui, você observa que quando o meu x se aproxima, teria que vir um pouquinho mais para cá para fazer sentido, tá? Aqui é aberto, tá? Uma bola aberta aqui. Aqui você tem aquele caso onde você se aproxima do x0 pela esquerda, a função está vindo para um L1 aqui embaixo, tá? E quando você se aproxima pela direita, ela está indo para um L2, esse L1 é diferente do L2, então você também não consegue decidir qual que é o limite, você não sabe para onde que a função está indo. Aqui você sabe, tá pela direita, pela esquerda, está indo para L. Aqui, pela direita, está indo para um L1, que é esse mais embaixo aqui, e pela esquerda está indo para um L1 e pela direita para um L2. Então, é um caso complicado, você diz que o limite não existe, ou seja, não tem um valor para o qual a função está indo. Essa daqui você não tem existência. Aqui, eu poderia ter usado esse exemplo para dizer o seguinte, olha, quando você se aproxima do x0 por aqui, a função está explodindo, né? A ideia é de que ela está indo para mais infinito, que é o tal do infinito que aparece. Ou seja, quanto mais ela se aproxima dessa reta x0 aqui, mais a função explode para cima, quando eu venho aqui pela direita. Então é como se eu dissesse que o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é mais infinito, que só significa que está explodindo, mas infinito não é número, tá? É uma ideia que significa o seguinte, é 1 bilhão? Não, é maior. É 1 trilhão? Não, é maior. É qualquer número? Não, é maior do que qualquer número. Então é isso que é a ideia de ser infinito, é uma forma de dizer isso. E por outro lado, quando você olha pelo outro lado, quer dizer, entenderam? Ficou meio redundante. Pelo outro lado, quando o x se aproxima do x0 pela esquerda, isso é menos infinito. Que é a mesma ideia. É menos 1 bilhão? Não, é menor. Não, é menor do que qualquer coisa que você pensar, ele vai ser infinitamente menor do que aquilo. Que é um outro caso. E esse é o caso da continuidade, tá? O caso da continuidade é o seguinte, a função existe no ponto, assim como ela existia aqui e existia aqui, e ela é igual ao seu limite. Isso é continuidade. Em outras palavras, a continuidade é o caso onde, quando você está desenhando o gráfico, você não tem rupturas, você não tem saltos. Isso é o que acontecia no cálculo 1. Só que aí tem um detalhe importante. Por que eu estou relembrando tudo isso? Que ou vocês sabem, ou vocês não estão mais preocupados, porque não é desse jeito que a gente vai fazer agora. Porque, independente do caso que eu estava, eu me aproximava do x pela direita ou pela esquerda. E esse é o grande problema das funções de várias variáveis. Não faz sentido direita e esquerda. Você tem infinitas direções para se aproximar das coisas. E isso causa uma série de estranhezas no cálculo de várias variáveis. Em particular, a gente vai ver que aqui sim faz diferença ser derivável ou ser diferenciável, que parecia ser sinônimos. Porque no caso, por exemplo, de uma função de duas variáveis, agora eu vou fazer o desenho assim, tá? Você tem uma região aqui, você tem aqui a imagem, tá? Então aqui é o R2, sua função ela vai do R2 para o R, esse aqui é o R, aí você tem um ponto. E você quer saber, vamos chamar esse ponto de P0, e você quer saber o limite da função quando a função tende para P0. Não faz muito sentido eu falar assim, vem pela direita do P0, vem pela esquerda do P0, porque eu posso vir por aqui, 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 por aqui,
eu posso ir por qualquer direção. Tem um monte de direções que eu posso ir. Inclusive, eu não preciso ir por uma reta. Eu posso ir por uma parábola que vai chegando aqui. Existe uma quantidade infinita de possibilidades. Quer dizer, lá só tem direita e esquerda. Aqui existem infinitas direções e ainda tem curvas que eu posso me aproximar. Tem uma série de coisas que podem acontecer. E a gente vai ver alguns exemplos onde eu venho por uma reta horizontal e eu estou indo para um limite L aqui, L1. E aí quando eu venho por uma vertical, eu estou indo para outro valor, L2. E isso pode acontecer infinitamente. Observa que lá eu tinha o limite à direita e o limite à esquerda. Então só tinha duas possibilidades. Eu dizia que o limite existia quando o à esquerda e ao direita era igual. Aqui, pode ser que por qualquer direção que eu vá, o resultado seja diferente. Então, teria infinitas possibilidades. E isso gera algumas complicações. E ainda tem um outro problema, né? Quais os pontos que eu posso aproximar? Se tem toda essa gama de possibilidades de aproximação. Os pontos que eu vou poder aproximar é o que a gente vai chamar de pontos de acumulação. A grosso modo, pessoal, um ponto de acumulação é basicamente o seguinte: pega o ponto. Se existir alguma circunferência centrada nesse ponto que intercepta o conjunto e essa interseção não é simplesmente o ponto, então ele é de acumulação. Porque observem que aqui, para fazer limite, eu precisava desses valores de x que estavam se aproximando do x0 e que eram diferentes do x0. Certo? Aqui era fácil de fazer, né? Pegar valores maiores, valores menores. Para a gente, um ponto de acumulação é a mesma coisa. É um ponto onde eu posso me aproximar dele ainda estando no conjunto, sem necessariamente estar nele. Então, para entender melhor, pega um ponto da fronteira. Todo mundo que já passou por uma fronteira já deve ter pelo menos pensado naquela brincadeira meio inútil de colocar um pé de um lado e um pé do outro. Porque fronteira é isso, tá? Em outras palavras, significa o seguinte: que qualquer circunferência em torno da fronteira tem pontos que estão do lado de dentro e tem pontos que estão do lado de fora. Então você consegue se aproximar deles, mesmo que a fronteira não pertença, tá? Agora, se o meu conjunto, o meu domínio fosse esse conjunto e um ponto aqui fora, tem como eu me aproximar desse ponto com pontos do conjunto sem ser ele mesmo? Não tem, né? Não tem uma sequência de pontos que eu possa ir considerando para me aproximar dele. Então não faz sentido falar de limite em pontos assim, porque eles não são pontos de acumulação, ou seja, ele não acumula pontos do conjunto próximo deles. Então os pontos que são interessantes para a gente são os pontos de acumulação, que são basicamente os pontos que estão na fronteira. Eu posso calcular limite em pontos da fronteira, e pontos que estão no interior. Porque se está no interior, bem, toda a circunferência está contida, existe uma circunferência pequena que está toda contida nele. Então isso é pontos de acumulação, não vou entrar muito nas definições. Seria as possibilidades dentro do... o Rafael perguntou algumas coisas sobre relatividade. É um conteúdo bem interessante, tá, pessoal? Mas usa bastante cálculo, tá? Para entender um pouquinho, aparece bastante cálculo. E alguém me corrigiu ali sobre o denominador da relatividade. Na verdade, é 1 menos v quadrado sobre c quadrado, que vai dar a uma singularidade do mesmo jeito, mas é um pouco diferente. É assim: 1 menos v quadrado sobre c quadrado no denominador. Bem, quando a velocidade chega na velocidade da luz, você tem um zero, e aí os processos de singularidade acontecem. Bem, mas tem um que aparece a raiz também. Deixa eu só me relembrar aqui. Então, para a gente, isso são pontos de acumulação. São pontos que eu posso me aproximar dele por pontos do conjunto sem ser exatamente ele. Porque eu poderia falar assim, uma forma de eu me aproximar desse ponto com pontos do conjunto eu tomo toda vez ele, né? Tá próximo, a distância é zero. Não, para ser limite, a aproximação nunca assume o ponto, né? Porque a gente está dividindo
por exemplo, a gente está dividindo por uma expressão que se anula nesse ponto. Se ela se anula nesse ponto, eu não posso considerar exatamente esse ponto para considerar. Então, para a gente, ponto de acumulação são esses pontos onde existe uma circunferência centrada nele que intercepta o conjunto por pontos diferentes dele mesmo. E isso se generaliza, tá? Para o R3, R4, R5, a única coisa que vai mudar é que em vez de ser uma circunferência, vai virar uma esfera, uma hiperesfera e por aí vai. Então no R3 é mais complicado ainda, né? Se quer se aproximar por um ponto, tem toda uma esfera de possibilidades para você chegar nesse ponto. Então ele é de acumulação se existe uma esfera pequena lá centrada nele que intercepta seu conjunto. Então você consegue fazer limite. Isso é um pouco mais complicado aqui do que no cálculo 1, exatamente por causa das infinitas possibilidades de caminhos de se chegar até o seu ponto. Então por isso que precisa desse nomezinho aí, essa definição nova. Entendido o que é um ponto de acumulação, intuitivamente para a gente, o que vai acontecer? Se eu dou uma função de n variáveis, eu dou um ponto que é um ponto de acumulação, ou seja, eu posso me aproximar dele por pontos p, no caso eu escrevi x, né? Aqui era para eu ter corrigido, era para ser um p aqui, eu não queria usar x, mas agora foi. Então, considere que aqui é p, tá? Corrige aí esse x aqui para p, por causa de como está escrito. Ele é um ponto de acumulação, então tem um monte, e aqui o desenho ajuda bastante, tá? Significa que tem pontos dentro dessa circunferência que se aproximam do P0, o desenho ficou meio pequeno, né? Infelizmente, acho que calculei mal as dimensões. Mas tá bem, o que significa, basicamente o que está desenhado aqui é que tem pontos dentro dessa circunferência aqui que se aproximam do P0 sem ser o P0. E aí, se quanto mais eu me aproximo do P0, mais a imagem se aproxima de L, então eu vou dizer que L é o limite. Vamos fazer só algumas continhas em relação a isso. Acho que a gente tem só 8 minutos, então eu vou ter que retomar isso na aula que vem, mas já dá para a gente falar um pouquinho. Primeira proposição é que permite a gente fazer aquelas continhas típicas lá do cálculo 1, para quem brincou pelo menos uma aula ou em algum momento com limites, que é do multiplica por conjugado, faz isso, faz aquilo. Bem, aqui eu vou explicar um pouquinho melhor o que acontece, tá? Não é nenhuma mágica que está sendo feita. Se você tem duas funções de n variáveis, o domínio dela, bem, o domínio da f está contido no domínio da g, e P0 um ponto de acumulação, tanto do domínio da f quanto do domínio da g, se existir uma região, eu vou falar com as minhas palavras, vocês podem ler aí, mas o mais simples é, se existir uma região onde as duas funções são iguais, a menos do P0, então o limite de uma é igual ao limite da outra. Isso é exatamente o que vocês sabem usar, tá? Não precisa se preocupar com o enunciado, o exemplo fica mais fácil. Deixa eu colocar os exemplos, depois fazer esse exemplo, esse primeiro exemplo aí. Todo mundo já viu essa continha alguma vez? Só para vocês entenderem o que realmente acontece, tá? Se você quer calcular esse limite aqui, limite da raiz de x menos a raiz de y sobre x menos y, quando xy tende ao ponto 1, o que acontece, tá, pessoal? Se alguém mexer um pouquinho com o limite, lembra, falar assim, multiplica pelo conjugado. É um jeito de você... Isso aqui aparece, por exemplo, quando você vai calcular formalmente a derivada da raiz quadrada, tá? Mas a ideia de calcular limite, isso de você multiplica por uma coisa, faz uma conta aqui, uma conta ali, é a seguinte. Isso aqui é uma função, né? Pensa que você tem a função f de xy igual a raiz de x menos a raiz de y sobre x menos y. E pensa na função g de xy igual a 1 sobre a raiz de x mais a raiz de y. Bem, se você jogasse no computador, se você fizesse umas continhas, você ia perceber uma coisa. Essas funções, elas são iguais em praticamente todos os pontos do plano. Por que elas são iguais? Porque se o x for diferente do y,
se o x é diferente de y, então você pode fazer uma continha aqui, que é aquela conta clássica, né? Você pode multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, que é, você troca o menos com o mais, né? Quando você faz isso, bem, o x tem que ser diferente do y, né? Porque não pode, essa função só está definida para valores de x diferentes de y, porque senão você tem uma divisão por zero e é um mandamento da matemática que não dividirás por zero. Então não pode. Então essa função já está definida naquele conjunto. Mas se o x for diferente do y, você pode multiplicar em cima e embaixo por isso, porque essa função está bem definida. E quando você faz isso, você tem um produto da soma pela diferença. Quando você tem um produto da soma pela diferença, aparece o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é x menos y sobre x menos y. Então ficaria x menos y em cima, e embaixo x menos y vezes a raiz de x mais a raiz de y. E aí, para todo valor onde o x é diferente de y, isso se cancela com isso e fica 1 sobre raiz de x mais a raiz de y. O que significa que essa função aqui, ela é exatamente igual a essa função sempre que o x é diferente do y. Então, é como se quando você escreve, desenha o gráfico dessas duas, fora dessa reta, da reta identidade, essas duas funções se sobrepõem. Quando você esquece o x igual a y, essas funções, elas simplesmente, o desenho delas é como se você deslocasse e um encaixasse no outro, sem nenhuma diferença. Então, o que realmente permite a gente calcular esses limites é uma propriedade que a gente não vai demonstrar, que é essa proposição, que diz o seguinte: se isso acontece, se existe uma região onde duas funções são idênticas a menos de algum ponto específico, então você pode usar essa para calcular o limite dessa. É exatamente isso que desde o Newton ele está fazendo. É essa a ideia. É porque elas são idênticas assim. Então elas são idênticas em quase todos os pontos, mesmo menos nesse. Só que olha lá o desenho que a gente faz. Sempre que a gente está fazendo desenho de limite, seja aquele desenho lá complicado, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, olha, tem uma outra função que é igual a essa aqui é a minha f, e essa é a minha g. Concorda que a f é igual a g em praticamente todos os... Quer dizer, tá, suponha que meu desenho está idêntico, tá? Suponha que se você deslocar isso aqui para cá, essa reta se sobrepõe a essa a menos de um ponto aqui fora. Então, é exatamente isso que eu preciso para calcular o limite, porque limite não usa o ponto, e por isso que o ponto tem que ser de acumulação. O limite só quer saber para onde eu estou me aproximando, porque eu não vou olhar para o x0. Então, se a função, se uma é igual à outra em todos os pontos diferentes do x0, e o x0 é totalmente irrelevante para calcular o limite, porque eu nunca vou fazer x igual a x0, então eu posso usar essa para calcular o limite. Então, é desse jeito que você faz o exemplo 1 lá, volta lá no exemplo. E o exemplo 2 é a mesma coisa, tá? Tá nas notas dos professores, não vou fazer aqui detalhadamente porque o nosso tempo já vai acabar. Eu vou voltar a falar um pouquinho de limite de continuidade na aula que vem. Vou fazer mais alguns exemplos, algumas coisas, mas essa é a ideia principal, tá? E sobre o conteúdo de limite, eu acho que, querendo ou não, aquilo que eu já falei várias vezes, né? Muito conteúdo, vocês precisam direcionar um pouco. A parte de limite, eu tipicamente não cobro nas avaliações de conteúdo, tá? Eu cobro mais as aplicações. Tem muito conteúdo, então a gente ainda vai passar por planos tangentes, derivadas parciais, que são mais aplicáveis. Então eu vou falar de limite de continuidade para eu conseguir falar de derivadas parciais, e aí depois que passar disso, bem, vai ter uma questão lá na lista para que vocês lidem um pouquinho com o limite, mas não é um conteúdo que geralmente eu cobre na avaliação de conteúdo, tá? Eu vou focar nos temas que são mais aplicados. Fica aí uma coisa para vocês colocarem na agenda, talvez ajude vocês daqui quase um mês, quando a gente for realizar a nossa prova, tá? Na verdade, mais de um mês. Então é isso. Bem, na quarta-feira eu termino, que eu tenho que falar sobre limite de continuidade, não vai ter muito mais.
e a gente fala sobre as derivadas parciais. Alguma dúvida no chat? Bem, sem dúvidas no chat, pessoal, alguma dúvida? Não tendo dúvidas, boa tarde a todos, bom almoço e até quarta-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto, eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos, acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!